Bom, está gravando. Quero dar boas-vindas, então, ao pessoal que está acompanhando esse quarto encontro do projeto Boas Práticas em Sala de Aula, que é uma realização do Núcleo Docente Estruturante do Departamento de Administração, o NDE, do qual fazem parte eu, professor Diego Mota Vieira, professor Dr. Caio César de Medeiros, professora doutora Helena Araújo, professor Dr. João Carlos Neves, professora Maria Amélia de Paula Dias, professora Olinda Maria Gomes, professor Rodrigo Rezende, professora Zigrid Guillamon. Esse é o nosso quarto encontro. Tá? A gente está promovendo esse projeto Boas Práticas em Sala de Aula, essa modalidade focada no ensino remoto ou educação à distância. E, enfim, só queria também, antes de que eu esqueça, passar o cronograma dos próximos encontros. Né? A gente tem mais 3 encontros previstos. O próximo encontro vai acontecer no dia 16 de setembro. A professora Patrícia Guarnieri, ela vai tratar do tema redes sociais e aprendizagem. Tá? Depois disso, a gente ainda vai ter um encontro agendado no dia 30 de setembro. A professora Carla Borges vai falar sobre sala de aula invertida e gamificação. E depois, na segunda quinzena de outubro, não preciso só confirmar a data ainda, mas eu vou avisar bastante antecedência para vocês, a gente vai ter um encontro comandado pela professora Helena Araújo. Ela vai falar sobre estudos de casos, né, como ferramenta de aprendizagem em sala de aula. Bom, gente, eu vou, sem mais delongas, compartilhar minha tela com vocês, só dar um oi para o pessoal que entrou agora. Olá, Jéssica, Marco Aurélio, o professor Rodrigo está aí também. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Share screen. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí? Então? Sim, Beleza. estamos sim. Então, vamos lá. Bom, qual que é a minha ideia, né, com esse tema aqui? Eu chamei o encontro de hoje como resultados para além da sala de aula. O objetivo é gerar, a partir das disciplinas, conteúdo e produtos que sejam úteis para a comunidade, integrando as funções de ensino, pesquisa e extensão. Para tanto, sugere-se lançar mão das ferramentas e redes sociais com as quais os alunos já estão habituados. Sumário da apresentação. Né? Eu vou falar um pouco da história, o que me motivou a começar a encarar as minhas disciplinas dessa forma. Então, é a inspiração, né? O caso da professora do ensino fundamental do Parque Olhos d'Água. Vou falar rapidamente de um referencial teórico que sustenta essa abordagem, que gira em torno da inserção social das IFES, né? Das Instituições Federais de Ensino Superior. E aí, um background, comentários gerais sobre as disciplinas que eu ministrei ou ministro. Aqui, a ideia é dizer que talvez a forma como eu sempre trabalhei e organizei as minhas matérias tenham facilitado esse novo comportamento, né, essa nova abordagem. E aí eu trago 2 exemplos, o projeto Mulheres Empreendedoras e o projeto Marketing Societal. Bom, falando então da minha inspiração, né? Tem aí um slide com a foto do Parque Olhos d'Água. Eu estava lá um belo dia fazendo uma caminhada durante a semana, de manhã. Terminei minha caminhada e fui tomar uma água de coco. Eu estou lá tomando a minha água de coco e vejo ao longe uma professora vindo de dentro da quadra com alguns alunos, devia ter uns 10, 15,
umas 10, 15 crianças, vinha em fila indiana, né? Daquele jeito, a mão no ombro do coleguinha, em fila indiana, com a professora, trazendo um papelzinho na mão. Aí nem dei muita bola, né? Eu falei assim, nossa, que legal, a professora está dando passeio com os alunos. Essas escolas clássicas que tem dentro das quadras residenciais ali da Zanorte. Aí tá, me virei, continuei tomando minha água de coco, aí eu senti uma mãozinha puxando a minha blusa, né? Eu olhei assim, aí, tio, olha, para você. E aí o menininho me deu um papel. O que era esse papel? Na verdade, era uma cartilha que a professora fez com os alunos em sala de aula. E o tema era os Objetivos de Sustentabilidade da ONU, uma coisa assim. E aí cada aluninho escreveu, né, de punho, qual que era o objetivo que ele estava tratando, ligado à sustentabilidade, e fez uma capinha, um desenho bonitinho. E aí aquilo me chamou a atenção. Falei, rapaz, que professora corajosa, né? Sair da escola com seus alunos e entregar para a comunidade uma tarefa que eles fizeram em sala de aula. Essa cartilha, então, essa cartilha que o aluno fez, até hoje eu tenho lá na minha sala da UNB, colada no mural, e não foi no mesmo instante, mas depois eu fiquei pensando a respeito disso e me deu um estalo. Eu falei assim, poxa, se a professora de ensino fundamental consegue produzir alguma coisa, né, que serviu para aprendizagem em sala de aula, mas também está sendo útil, né, assim, é algo que está reverberando fora da sala de aula, tem uma utilidade para a comunidade, né? Por que eu, como professor universitário, não posso tentar fazer algo parecido, né? Então, esse foi o clique que eu tive. E aí eu vou agora detalhar para vocês um pouco a respeito disso. Aqui eu só vou gastar esse slide para falar desse referencial teórico. Tem esses dois autores lá de Santa Catarina, Salmo e Silva. Eles estudaram a inserção social dos programas de pós-graduação, no estricto senso, das universidades públicas, e eles constataram a sua responsabilidade perante a sociedade. Não apenas melhorar a ciência, mas também contribuir para a melhoria do país, e, desse modo, para as condições econômicas, sociais e políticas do cidadão. Para os autores, a inserção social significa o poder de transformação social que a universidade possui. Eu acho que a universidade ela já cumpre com esse papel em N formas, N maneiras. Talvez a mais direta é o quê? Formando um estudante, né? Vai ser um profissional, vai ser um cidadão e vai atuar, né, no mercado. Fora pesquisa, projetos de extensão e tal. Mas o que eu estou imaginando aqui? A gente investe muito tempo, muito esforço em sala de aula. São 60 horas aula por semestre, para cada disciplina. E será que a gente precisa ficar ali fechado naquela redoma? Será que todo o esforço dos alunos precisa ficar fechado naquela redoma? Não pode ser útil? Não pode alcançar um público maior? E dar uma contribuição maior para a sociedade? Né? E aí, então, Salmo e Silva, inclusive, eles apontam a possibilidade do que eles chamam da coprodução do bem público. Em outras palavras, a universidade e outros atores da sociedade podem compartilhar poder e responsabilidade na produção de determinados serviços públicos. Bom, outro conceito importante é o de accountability. Para Prado e Pó, a accountability se desenvolve em dois sentidos. No sentido da responsabilização, ou seja, ser responsável pelos seus atos, mas também no sentido de responsividade, dar respostas sobre as suas ações. Para fechar, os autores indicam que a universidade, por ser pública, tem a obrigação de ouvir, informar
e se esforçar para atender e tentar transformar a sociedade, sendo transparente nas suas ações, seus estudos, nos seus avanços e na sua contribuição para o desenvolvimento. Vale notar também aqui que a própria CAPES, na avaliação dos programas de pós-graduação, já consideram a inserção social como um indicador bastante relevante nesse processo avaliativo. Bom, a ideia, então, é, além de dar essa resposta à sociedade de uma maneira mais clara, e vocês vão ver como eu estou tentando fazer isso por meio das redes sociais, também, em algum momento, ampliar a interação com a comunidade, com a sociedade, por meio de atividades de sala de aula. As atividades de sala de aula vão cumprir essa função formativa, vão me auxiliar na avaliação do aprendizado, mas vão resultar em algo mais concreto. Bom, antes de entrar nos dois exemplos que eu separei aqui para vocês, eu queria só fazer alguns comentários gerais sobre as minhas disciplinas, a forma como eu conduzo a matéria, como eu programo um plano de ensino. A minha premissa básica é que os alunos são protagonistas e eles compartilham comigo a responsabilidade pela construção do resultado final. Eu costumo dizer para eles, olha, no final do semestre, quando vocês forem fazer uma avaliação, né, seja uma avaliação formal da universidade ou uma própria reflexão sobre como foi o semestre de vocês, poxa, se valeu a pena ter investido tanto tempo na disciplina do professor Diego, a resposta para essa avaliação depende muito do desempenho, da sua responsabilidade, né, do seu engajamento. Tá? Então, essa é uma premissa fundamental, é uma conversa que eu sempre tenho com os alunos no primeiro dia de aula. Eles são protagonistas. E aí, o planejamento das aulas leva em conta a leitura prévia dos textos. O aluno ele tem que chegar em sala de aula preparado. Desde o primeiro dia de aula, ele sabe exatamente quais serão os textos que vão ser trabalhados em cada semana ao longo do semestre. Então, eu apresento para eles um cronograma de aula, os textos relacionados àquela semana, e deixo os textos disponíveis no Moodle, em arquivo em PDF. Então, tudo bem mastigadinho. E aí, no dia a dia, em sala de aula, eu lanço mão de inúmeras atividades para compreensão e discussão do conteúdo, tentando fazer com que a aula seja dinâmica. E aí são atividades individuais, em duplas ou em grupos. Claro que assim, hoje em dia qualquer um tem celular. No início me incomodava muito ver os alunos mexendo no celular enquanto eu estava falando e tal. Mas nunca me passou na cabeça proibir o uso do celular em sala de aula. Aquilo me incomodava, até que um dia eu falei, poxa, quer saber? Eu vou tentar usar o celular a meu favor. Antigamente a gente reclamava da estrutura, né, da universidade, olha, a gente não tem laboratório, né, é difícil ter acesso a computador. Hoje em dia cada um tem um computador na palma da mão, com acesso à internet. E a rede da UNB, a maioria das vezes, ela funciona bem. Nos pavilhões, onde a gente tem as aulas. E aí, então, eu estou começando a usar cada vez mais o celular a meu favor em sala de aula. Daqui a pouco eu vou falar, inclusive, de um caso específico de um exercício que eu trabalhei com eles usando o aplicativo WhatsApp. Uma outra coisa, eu procuro incentivar os alunos sempre a se posicionarem oralmente sobre o tema e também a partir da produção de textos. Cada vez mais eu estou cobrando dos alunos a produção de textos. Redação mesmo, sabe? Eu sei que no segundo grau eles são muito cobrados em relação a isso, produzindo um texto, uma dissertação, introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, eu estou pedindo muito para eles fazerem esse tipo de texto. E aí, os monitores me ajudam a fazer uma correção, a dar um feedback, não só os monitores,
mas também, às vezes, eu recolho essas dissertações e distribuo na sala de forma que um colega lê e analisa o trabalho do outro. Tá? Isso em sala de aula. Uso muitos recursos audiovisuais, filmes e documentários, principalmente, entrevistas, né? E uso também bastante o Moodle. Para mim, ele é uma boa ferramenta, apesar das suas limitações. Eu pretendo continuar a usar o Moodle e achei o Aprender 3, essa nova versão, muito superior à versão anterior. No Moodle, por exemplo, eu arquivo atividades, coloco links externos, justamente para esses filmes, para esses documentários, para as entrevistas. E criei também um fórum de referências. Então, nesse fórum de referências, os alunos são convidados a contribuir. Então, às vezes, a gente está discutindo um tema em sala de aula, aí alguém lembra, olha, tem um texto bacana, eu vi um filme que fala sobre isso. Aí eu peço para o aluno, ele vai lá, entra nesse fórum de referências e coloca a referência para a gente. O título, né, qual o caminho para encontrar o texto, a reportagem ou o filme. No fim das contas, o que acontece? As minhas aulas eu considero elas bem dinâmicas e eu uso os slides em aproximadamente 20% das aulas apenas, considerando aí as apresentações dos alunos nas atividades finais ali na forma de seminário. Aula mesmo minha, eu usando slide e tal, ao longo do semestre, talvez 3 ou 4 aulas. Esse é um estilo próprio que eu adotei, eu acho que tem funcionado bem, e acho que isso facilitou essa abordagem um pouco mais ampla que eu estou falando aqui a respeito da inserção social da universidade. O exemplo que eu queria dar dessa atividade de sala, usando o WhatsApp, foi o seguinte: a disciplina era Marketing Socialmente Responsável, e a gente estava lendo um artigo científico sobre a percepção de consumidores sobre responsabilidade social corporativa, e eu bolei esse exercício. Vamos fazer um exercício. Qual a percepção dos alunos da UNB sobre a responsabilidade social corporativa? Eu separei a turmas em duplas, eles foram ali nos corredores do prédio, foram com o celular e gravaram a entrevista com o WhatsApp. Então, ligaram lá o áudio do WhatsApp. Então, a pergunta era: qual é o seu curso, qual é o seu semestre? Em sua opinião, o que é responsabilidade social corporativa? E cite uma empresa que adote responsabilidade social corporativa. Eu dei 15 minutos para os alunos irem lá entrevistarem alguém, uma pessoa. Cada dupla entrevistou uma pessoa. Elas voltaram para a sala de aula, transcreveram as respostas, e aí depois eu abri a discussão com a turma, analisando o conteúdo dessas entrevistas, tendo como referência aquele texto da semana. Né? Então, quais eram as dimensões da responsabilidade social corporativa segundo o Carroll? Quais dessas dimensões foram observadas nas falas dos entrevistados? Notaram a prevalência de alguma das duas dimensões, instrumental ou substantiva? Quais foram os stakeholders mencionados nas respostas? E aí vai. Né? Então, foi assim, uma coisa meio que até foi um improviso meu, de um dia para o outro. Né? Eu estava preparando a aula, falei, vou tentar isso aqui. E deu certo, os alunos gostaram. Né? Então, nessa atividade, eles trabalharam, desenvolveram algumas competências. Né? A capacidade de análise, a capacidade de articular a teoria com um dado ali coletado na hora. Eu até brinquei com eles, a gente aqui, aí depois eu botei os alunos, quer dizer, eles foram para frente da sala, foram no quadro e escreveram no quadro a síntese das respostas desses entrevistados. Né? E aí, quando a gente fechou a atividade, eu até brinquei com eles, olha, a gente acabou de fazer uma mini monografia aqui. Né? Claro, em tom de brincadeira. E aí, uma outra disciplina que eu leciono, que é Estado, Governo e Sociedade, a tarefa de sala foi com o aplicativo Infoleg. Esse aplicativo foi desenvolvido pela Câmara dos Deputados e ele é um aplicativo, a função principal dele é o acompanhamento da atividade parlamentar. Então, você baixa esse aplicativo na Play Store
ou na loja lá para quem tem Apple. E ali você acompanha a atividade parlamentar de todos os deputados, a agenda deles, as comissões que eles fazem parte. Tem algumas outras funcionalidades também. Salvo engano, tem a questão de como ele se comportou, como ele votou em relação a cada matéria. Tá? De novo, utilizando o celular. Então, eu falei assim, olha, gente, agora vocês vão pegar o celular, vão utilizar aqui a rede da UNB, quem tiver e tal, com o aparelho. Quem não tiver com o celular em mãos, junta com o colega, vão baixar o InfoLed. E aí dei um tempo para eles baixarem o aplicativo e fuçarem lá. Pedi para eles descreverem para mim, então, quais eram as funcionalidades, os recursos, como é que era a interface. E a gente também analisou os comentários dos usuários que já tinham baixado esse aplicativo, porque quando você entra lá na Google Play ou na Apple Store, você tem lá os comentários, né, com as avaliações a respeito de cada aplicativo. Aí os alunos, eu dividi os alunos em grupos, eles trocaram as impressões, colocaram no quadro as palavras-chave correspondentes aos comentários positivos e negativos dos usuários do aplicativo, e esse exercício só foi possível graças à utilização do celular. Bom, aí agora eu vou falar mais a respeito desses dois projetos que estão gerando frutos, né? E que eu acho que estão cumprindo um pouco com esse papel da inserção social, uma coisa, uma responsabilidade na universidade. O projeto Mulheres Empreendedoras começou como uma avaliação da disciplina Introdução à Administração. Durante muitos anos, eu ministrei a Introdução à Administração para os calouros do curso noturno. E aí eu reparei, eu fazia uma sondagem com eles, eu perguntava assim, da terceira, quarta semana de aula, vem cá, quem aqui quer trabalhar para uma grande multinacional? Quem quer prestar concurso público? Quem quer abrir o próprio negócio? Eram poucos os alunos que levantavam a mão, demonstrando interesse em se tornarem empreendedores, terem seu próprio negócio. E aí eu achei que, de repente, eu poderia começar a incentivar mais essa veia, né, na disciplina para os calouros do curso. E aí, então, eu fui atrás da literatura. Então, existe esse texto, Carreira e Colegas, que é sobre o empreendedorismo feminino. E então, os alunos, como é que funcionava a coisa? Eles tinham que ler o texto. Aí eu pedi para eles selecionarem alguma empreendedora que eles conhecessem, ou, né, ativarem a rede deles ali, falassem com o pai, mãe, tia, namorado, namorada. Eles iam identificar, então, uma mulher empreendedora, de acordo com as definições que os autores trazem no texto. Né? E aí eu apresentava para eles os objetivos desse projeto. O que a gente está fazendo nesse projeto? A gente está construindo um acervo com depoimentos de mulheres empreendedoras no Distrito Federal. Ao mesmo tempo, eu mantenho uma base de dados com as transcrições dessas entrevistas. E essas transcrições desses áudios, na verdade são vídeos, porque as entrevistas são gravadas, isso está subsidiando pesquisas. Né? Embora o empreendedorismo não seja um foco principal, não seja uma linha de pesquisa minha principal. O outro objetivo é estimular o comportamento empreendedor entre os calouros do curso e apontar a criação do próprio negócio como uma alternativa de carreira para o administrador. Os alunos tomam contato com o roteiro de entrevistas e instruções para o trabalho de campo, então eu dedico uma aula para isso, eu apresento para eles o roteiro, olha, vocês vão... Eu digo para eles como é que funciona, vocês precisam se preparar para a entrevista, vocês vão ter que dominar o assunto, dominar o roteiro, né? Vocês vão selecionar um instrumento para fazer a gravação, pode ser um celular, mas tem que ficar atento se tem capacidade de memória, se tem bateria. Vocês têm que procurar um lugar que seja adequado para realizar a entrevista, não pode ter muito ruído, muito barulho. Vocês têm que se adequar ao horário da empreendedora, quando ela disser que está disponível, vocês aceitam, enfim. Esse roteiro eu construí com base em duas referências principais. Uma é uma dissertação de mestrado de uma colega minha lá do Rio Grande do Sul, a Tatiane,
ela estudou empreendedorismo feminino, e eu também tomei por base alguns aspectos do prêmio que o Sebrae dá anualmente. Eu não sei como é que está isso hoje em dia, mas o Sebrae ele faz uma premiação para mulheres empreendedoras. Funciona como? A mulher ela tem que descrever a experiência dela, a trajetória dela num texto, numa redação. E aí eles colocam alguns pontos chaves que tem que serem abordados nessa redação. Então, eu juntei as duas coisas, bolei esse roteiro, passo isso para eles. Eles vão a campo, as entrevistas são gravadas, elas são editadas e depositadas no canal do YouTube. E ficam disponíveis para o público. Por que elas são editadas? Eu peço para os alunos colocarem lá no YouTube a versão integral da entrevista e uma versão editada de aproximadamente 10 minutos. E, de novo, celular. Os meninos e as meninas são craques nisso. Então, existem dezenas de aplicativos para edição de vídeo. Eles mexem. Se você entrar lá no canal, vocês vão perceber que, inclusive, a qualidade dos vídeos foi melhorando com o passar dos semestres. Hoje em dia, a gente tem em torno de 60, quase 70 depoimentos de mulheres empreendedoras nesse canal do YouTube. E a qualidade foi melhorando, porque eles entram antes lá, dão uma olhada nas entrevistas passadas, nas entrevistas anteriores, e tentam superar, né, essa qualidade. E aí eu peço para eles transcreverem, e a transcrição de cada entrevista é postada no Moodle, e eu tenho lá, então, um acervo já das entrevistas transcritas. E, claro, também, cada entrevistada preenche um formulário, um termo de autorização do uso de imagem no YouTube. Depois disso, eu reservo uma data, um auditório lá na FACE, na Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade, e os alunos, então, eles exibem os seus vídeos na versão editada, né, para a turma. Então, todo mundo assiste a entrevista que o outro fez. Essa atividade é feita em grupo. Tá? E aí eu passo os feedbacks. Bom, desdobramentos dessa atividade. Depois disso, a gente fez 2 mesas redondas sobre empreendedorismo feminino na semana universitária. Eu convidei algumas dessas mulheres empreendedoras. A gente fez uma mesa redonda, 2 mesas redondas, foi muito bacana. Isso gerou uma monografia que foi concluída em 2017 pela aluna Gabriela Teixeira. Isso gerou também um projeto PIBIC, que foi concluído em julho de 2018. A gente fez uma amostra pública dessas entrevistas em 2018. A gente fez uma sessão aberta para o público mais amplo. Existe esse canal no YouTube. Dessa atividade também, a gente teve um artigo científico que já está submetido à RAP, já está na segunda rodada de avaliação, e temos um outro artigo em construção. Além disso, isso proporcionou uma oferta de vaga para o mestrado PPGA em 2020, o empreendedorismo como política de combate à desigualdade entre gêneros. Então, aí eu fiz um link, né, porque era um gap que eu precisava transpassar, de juntar o tema empreendedorismo com o que, de fato, eu estudo. E aí eu fiz o link, então, em empreendedorismo feminino com políticas públicas. Tá? E agora, mais recentemente, como eu deixei de dar a disciplina de Introdução à Administração, estou me dedicando às disciplinas do eixo de Administração Pública, eu estou resgatando esse projeto Mulheres Empreendedoras e colocando ele dentro do leque mais amplo do grupo de estudos em marketing societal, que é um grupo de estudos que eu dedico a trabalhar com alunos de graduação. Tá? E aí eu já faço o gancho, então, para falar do outro projeto. Antes disso, só botar aqui, mostrando para vocês o print de tela. Esse é o jeitão do canal, né? Projeto Mulheres Empreendedoras, Introdução à Administração da UNB. Então, a gente tem aí as playlists, tudo está organizado por semestre. Isso começou a ser realizado, acho que em 2016. Tá? Depois vocês podem procurar lá no YouTube, botar Projeto Mulheres Empreendedoras, ADM UNB, vai aparecer o canal. E quem quiser se inscrever, curtir, seguir a gente. Tá? Bom, vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, mais breve. Falar agora do projeto Marketing Societal. De novo, começou dentro de uma disciplina que chamava Marketing Socialmente Responsável. Uma atividade que eu comecei a promover com os alunos era o seguinte:
A gente criou um perfil no Instagram e toda semana um grupo de alunos, eu separei a turma em grupos, deveria postar no Instagram 2 fotos, cada qual acompanhada de uma vinheta ou legenda. E aí, na aula de quinta-feira, o grupo apresentava essas fotos para a turma. A atividade gira em torno dos seguintes temas: consumo consciente, marketing social, marketing societal, responsabilidade social corporativa, a relação do homem com a natureza, descarte responsável, entre outros. Então, eu queria que os alunos documentassem o que eles observavam no dia a dia. Então, algumas das postagens eram denúncias, olha só que absurdo, um lixão a céu aberto, ou então outras eram iniciativas positivas de empresas, ou do governo, ou de alguma ONG, né, que tinha essa pegada. E aí a gente criou esse perfil no Instagram e a coisa foi evoluindo, como eu vou falar para vocês. Nessa mesma disciplina, a atividade final da disciplina era o que eu chamei de Feira pelo Consumo Consciente e Descarte Responsável. Então, também, em grupos, os alunos eram divididos e eles eram responsáveis pela produção de conteúdo e pela organização do evento. Então, não era um evento por si só. Por trás do evento tinha a questão de um conteúdo que foi trabalhado em sala de aula, foi adaptado para uma linguagem adequada para o público externo. Então, o conteúdo ele se refere a um material para elaboração de cartilhas. Então, os alunos eles elaboraram cartilhas e pôsteres que serviram para comunicar e disseminar os principais conceitos trabalhados em sala de aula. Tá? Eu acabei cortando aqui no slide os temas, mas, enfim, são aqueles da outra atividade do Instagram. Então, nessa etapa, cada grupo fica responsável por um determinado tema, deve realizar pesquisa bibliográfica, consultando periódicos nacionais e estrangeiros, e aí eles elaboravam um material para mim, eu dava o feedback, e aí então eles enxugavam e transformavam aquilo numa linguagem de cartilha. Tá? Na primeira feira, a gente distribuiu essas cartilhas em meio físico, e depois a gente começou a postá-las apenas no Instagram, e na feira eles apenas faziam um pôster que era apresentado para a audiência lá no momento da feira. Tá? Aqui é um exemplo de um post que um dos grupos fez, aquela atividade do Instagram. Eles estão falando, então, do descarte responsável, a questão de reusar, trocar e doar. E eles tiraram a foto de um brechó e exploram na legenda aqui o conteúdo, a ideia central por trás dessa fotografia. E aqui eu trago as fotos da feira. Então, teve a participação do centro acadêmico, tem uma foto das cartilhas, a participação dos alunos, e aí depois, claro, no momento final da feira, a gente teve até uma apresentação musical, 2 bandas de alunos da universidade também. Tá? Bom, e aí como é que isso evoluiu? Eu também parei de dar essa disciplina Marketing Socialmente Responsável, porque, de novo, eu assumi, finquei os pés no eixo de administração pública. Mas eu criei uma disciplina chamada EPA, uma turma, na verdade, de EPA, Estudos de Pesquisa e Administração, para tocar esse projeto. Então, atualmente, eu trabalho com 15 alunos. E o que aconteceu? Os alunos eles estão envolvidos nessas atividades aqui. Tá? Então, a gente procura promover eventos, são encontros, palestras, sessões de filmes, a gente participa da semana acadêmica. A gente bolou o projeto Iglu de Trocas, que é um projeto que ganhou repercussão na mídia, está tendo resultados bem legais. Então, os alunos eles estão envolvidos com a manutenção desses iglus de troca. E os iglus também, eles, além de promover o comportamento de troca e descarte responsável, a gente está coletando dados, está gerando pesquisa. Tá? A gente tem o Instagram, e agora, nesse momento de pandemia, é o carro-chefe. Então, é a comunicação de conteúdo por meio do Instagram. A gente tem um plano de fazer um podcast, a gente já criou um site também. Tá? E a gente tem um clube de leitura, um clube de vídeo. Então, desdobramentos, de uma coisa que começou como uma atividade da disciplina e se tornou um projeto mais amplo.
A gente tem a consolidação desse perfil no Instagram, com aproximadamente 650 seguidores. A gente produz conteúdo em cápsula, adaptado para um público-alvo mais amplo. Como eu disse, o projeto Grupo de Trocas, parcerias com o Centro Cultural Banco do Brasil e com a Biblioteca Central da UNB. A gente estava com a parceria engatilhada com o Senado Federal, mas por conta da pandemia a coisa está em stand-by. Tá? E aí tem a mostra dialogada de filmes e essas outras vertentes que eu já relatei. Está gerando monografia também, nesse semestre agora, o primeiro de 2020, a Laura vai defender o TCC dela, com base no projeto Grupo de Trocas. Tá? E eu também estou formalizando agora isso tudo num projeto de extensão, tornar isso formal, uma coisa formalizada, melhor dizendo, dentro da UNB. Para fechar aqui, mais algumas fotos, né? Tem a mostra, né, um folder aí da mostra dialogada de filmes. Isso aí eu costumo fazer com o pessoal na semana acadêmica. No canto esquerdo, a gente tem uma foto do Iglu de Trocas, lá no Centro Cultural Banco do Brasil. E aqui a equipe, né, alguns dos alunos, no dia que a gente inaugurou o Iglu de Trocas lá na biblioteca da UNB. Tá? Então, gente, qual que é? A ideia é essa, assim, poxa, eles vão dedicar tempo, esforço, uma atividade de avaliação em sala de aula, vamos tentar fazer disso algo maior, né? Mais completo, sabe? Então, vocês podem ter percebido aí ao longo da apresentação que os momentos de interação com a sociedade são muitos, né? Assim, de fato, a gente está dialogando, a gente chama atores de fora para participar e a gente tenta prestar contas, de certa forma, também, né? Bacana, sabe? E os alunos gostam muito, estão gostando muito desse tipo de iniciativa. Eu vou agora parar aqui o compartilhamento de tela. E, enfim. A gente pode agora conversar um pouco, se tiver alguma pergunta para fazer, algum comentário, por favor, pode ficar à vontade. Vamos pela ordem, né? O professor João Carlos já falou, depois o professor Evaldo. Quem quiser se inscrever também pode, de repente, ir pelo chat. Tá? Vamos lá, João Carlos. Por favor, liga seu microfone. Bom, pessoal, eu queria dar um testemunho, né, sobre um dos projetos do Diego, que é o das mulheres empreendedoras. Eu tive a oportunidade de substituir o Diego por um período ministrei a disciplina, usando o material dele, sendo o mais fiel possível que eu já vinha fazendo. Eu tentei, né? Não fui tão feliz quanto ele, porque o Diego é uma pessoa brilhante e está aqui muito à frente, né? Além de ser mais jovem, né? Tem isso também. Mas para mim eu tive duas avaliações distintas, né? Primeiro, serviu para voltar um pouco no tempo e enfrentar uma barra pesada que foi uma turma de calouros. Pesadíssima, né? Assim, no bom sentido, né? Um desafio legal, mas assim, o Diego conseguiu, né, com essa forma de trabalho, ao mesmo tempo, torná-la lúdica também, né? Instrutiva, né? E deixava assim, os alunos num nível de disposição tremenda. E especificamente com relação às mulheres empreendedoras, foi muito bacana, porque eu vi ali uma garotada com vontade de trabalhar, né, que se empenhou, eles produziram trabalhos fantásticos, né, em termos de edição, né, do esforço de ir atrás das pessoas, e voltavam das entrevistas
de uma forma, assim, eles ficavam super felizes com o que estavam produzindo. Nem precisa dizer que assim, deu tudo errado, assim, para alguns das apresentações, isso serviu para que eles se movessem também para poder resolver ali na hora. Então, aquela situação um pouco caótica, às vezes, né, foi um aprendizado tremendo, porque eles se superaram e os outros colegas vinham e ajudaram. Né? E as produções, né, e as entrevistas foram muito bacanas. Achei extremamente interessante. A gente vê assim, pessoas que saíram do nada e cresceram, outros que já tinham mais recursos e entraram com empreendimentos mais sofisticados. Então, assim, principalmente, né, para a turma de calouros, acho que ela foi fantástica. Parabéns, Diego. Valeu, João. Agradeço os elogios, cara. Obrigado. Você merece. Eu tenho certeza que você substituiu muito bem a molecada, né, João? Você pode conviver com os calouros. O pessoal está entrando na UNB, alguns com 16 anos, a maioria com 17, mesmo no curso noturno, né? E é isso, é aprendizagem para eles. Os imprevistos, né? Então, eu falava para eles, olha, vocês têm que ter 3 cópias do vídeo, sabe? Salva no celular, manda por e-mail, salva na nuvem, no pendrive. E eles vão porque para eles esse tipo de iniciativa e de responsabilidade, às vezes também é novidade, né? Porque eu imagino que às vezes na escola é tudo muito formatadinho e de repente eles se veem tendo que se virar, né? E de fato é isso, a gente tem ali depoimentos de toda sorte, né? De mulheres empreendedoras que são verdadeiras inspirações. Gente que começou fritando hambúrguer e o dinheiro que ganhava vendendo o primeiro hambúrguer, foi lá e comprou mais 2 hambúrgueres e foi crescendo assim desse jeito, sustentando a família. Mulheres, às vezes, que eram as chefes da família, né? Eram só elas e os filhos e fizeram os filhos crescer. Então, sabe, eu acho isso muito bacana e é um material riquíssimo que está lá à disposição nesse canal no YouTube, que merece, eu preciso dizer que está merecendo um pouco mais da minha atenção agora também, porque eu acho que é um projeto que pode se desenvolver e, né, crescer, galgar novos objetivos. Tá? Mas valeu, João. O professor Evaldo levantou a mão e depois eu vou passar a palavra para a Jéssica. Olha, Evaldo. Ok, tudo bem, Diego. Obrigado, parabéns pelo trabalho e por motivar o grupo todo a participar desse momento. Tá? Valeu, obrigado. E gostaria de cumprimentar também os demais professores, tem o João Carlos, tem o Rodrigo, o Caio, a Bárbara, que eu conheço, e outros professores, novos professores, né, que já estou sabendo aí que tem colaboradores, professores que estão no ADM agora e que estão planejando entrar na sequência. Que bom. Então, eu acho de grande relevância esse trabalho e acabo querendo saber mais alguns detalhes com relação a esse trabalho. Na verdade, não é um projeto, ou não é um problema, mas sim uma abordagem baseada em problema, mas um projeto como um todo baseado no problema, né? Acho que seria mais nesse sentido que você trabalhou, pelo que eu ouvi de relatos, são 2 problemas que na verdade, 2 projetos. Esses projetos são baseados em problema. E existe uma metodologia ativa que trata de abordagem baseada em projeto, né? Project Based Learning, e se de repente você tocou usando essa vertente, ou porque muitas das vezes a gente trabalha com metodologias ativas, né, normalmente, e sem estar propenso a identificar um conteúdo teórico que já traz isso aí, né? Então, parabéns pelo trabalho, que não é um problema que foi atacado, mas sim, acredito que um projeto de construção do novo que você trouxe aí, nessas 2 vertentes que você colocou, tanto na parte ambiental quanto na parte de gênero, né, no caso da mulher. Uhum. E a ideia, a minha pergunta é que se você conseguiu medir isso, como foi sua disciplina antes e como passou a ser sua disciplina depois que você trabalhou
metodologia ativa, né, com os alunos, que eu acredito que o resultado deve ter mudado de forma fantástica, mas eu pergunto mais se você conseguiu medir isso, conseguiu tratar desta forma de medição para a gente, como experimento, e gerar um artigo para a gente. Se lembra que nós falamos em artigos nessa área um tempo atrás, né? E que seria um trabalho desse, com esse benefício social, com essa relevância para a sociedade, seria interessante medir, sim, tá? Fazer alguma coisa nesse sentido que a gente consiga aferir uma situação, um trabalho de introdução à administração sem a vertente, o outro com a vertente, tá? De Project-Based Learning, e também no marketing societal, que o João trabalha com marketing também, né? E de repente, talvez fazer essa medição também, com esse projeto que existe numa turma e outra sem o projeto. Como seria esse desempenho, quais seriam os resultados a partir desse comparativo, né? Entre usar a metodologia ativa, no caso do Project-Based Learning, ou não usar, né? Como é que seria o desempenho das turmas? Você chegou a medir isso, Diego? Olha, Evaldo, muito interessante a sua colocação, tá? A coisa foi muito intuitiva no meu caso, sabe? Eu tenho alguma noção de que realmente existe um referencial teórico, né, que pode me ajudar a interpretar e explicar isso aí, mas a coisa nesses dois exemplos foi muito intuitiva. Eu não fiz nenhum tipo de avaliação formal ou sistemática nesse sentido que você propõe, que eu acho que é uma coisa bem interessante mesmo, né? Daria um excelente trabalho, né, na administração, e a gente vê que há espaço nos congressos da administração e em periódicos para esse tipo de abordagem, de tema, né, de pesquisa. O que eu posso dizer é o seguinte: na disciplina de marketing, um parâmetro que eu observei foi a procura, é uma disciplina optativa. Então, a partir do momento que eu comecei a lançar a mão desse tipo de aula e colocar em prática, sobretudo o projeto da feira, nos semestres seguintes a procura pela disciplina foi muito maior. E isso caiu no boca a boca, né, dos alunos. Sei lá, bem um reconhecimento também, né? Então, um aluno que lembra, convida para uma orientação, que lembra de você na hora da formatura e quer que você seja um professor homenageado, tem um reconhecimento, tá? Mas a avaliação de aprendizagem, isso eu não fiz. Da mesma forma, a parte da introdução à administração, né? Como esse projeto Mulheres Empreendedoras era uma atividade intermediária da disciplina, eu percebi que a qualidade do trabalho final, o que eles tinham que apresentar no final da disciplina, que era uma outra coisa, também começou a melhorar. Então, sabe, eu comecei a exigir deles postura também. Olha, você vem apresentar um trabalho aqui em sala de aula, você tem que vir bem vestido, não vai vir de bermuda e de chinelo, esse tipo de coisa também, sabe? Saber se colocar de uma maneira profissional. Eu tinha até separado na primeira apresentação os 2 slides para falar desse trabalho final, eu chamo de raio-x organizacional, eles pegam... Eu não coloquei porque a apresentação vai ficar muito extensa, mas fala rapidinho disso. Eles escolhem uma empresa, uma organização, eu falo para eles, pode ser qualquer organização, pode ser uma padaria, um sindicato, uma igreja, enfim. E eu passo para eles alguns itens para eles fazerem uma análise daquela organização e, no final, eles realizarem algumas proposições de melhoria. Enfim, né? Dou uma aula lá sobre SWOT, adianta um pouco o conteúdo de estratégia, né? Dou uma aula sobre SWOT, eles fazem análise SWOT, e aí eles me entregam um relatório e fazem a apresentação desse relatório. E eu cobro o profissionalismo deles. E eu falo, olha, talvez a maior contribuição dessa atividade aqui não seja nem para vocês, em termos de nota, ou de vocês verificarem se vocês aprenderam os conceitos ao longo do semestre e estão analisando isso no caso da empresa, mas talvez a maior contribuição seja essa entrega para o cara que te recebeu lá, para o dono daquela empresa,
que talvez não tenha tempo, né, no dia a dia para refletir sobre algumas dessas questões que vocês estão colocando para eles. E ainda brinco, olha, se eu fosse vocês, voltava lá, entregava esse relatório e colocava o cartãozinho pessoal para vocês, beliscando uma vaga para estágio, ou trainee, alguma coisa do tipo. Né? Mas, Evaldo, eu acho que, sem dúvida, sobretudo para quem tem interesse em aprofundar a pesquisa, né, nessa parte de educação, eu acho que seria assim, uma oportunidade muito interessante. Até porque a gente tem 15, quase 20 turmas de introdução à administração, né? Então, a gente teria muito material para analisar e comparar os estilos de aula e claro, com um referencial teórico sustentando isso aqui. Obrigado pelo comentário e pela pergunta. Só mais um detalhezinho, pode ser, Diego? Parabenizar, então, e dizer que você, se tiver uma oportunidade de ter um orientando seu que faça isso, se tiver em stricto senso, seria fantástico, que nós, da área de administração, a gente precisa ter trabalhos nessa linha, né? Você vê que os congressos têm abertura, tem espaço para isso, mas nem sempre aparecem trabalhos, sabe? Então, e você que trabalha nessa linha, seria fantástico para a gente. Você que está puxando trabalhos voltados para Project Based Learning, que também tem a PBL, Problem Based Learning, outras questões para a nossa área, porque a medicina está trabalhando nisso há muitos anos, a engenharia tem alguns trabalhos fortes nisso aí, e nós estamos engatinhando, né? E você faz bem isso há mais tempo, e pode pensar também, até abrir uma linha, você que gosta disso, pensar em abrir uma linha de pesquisa em strict sensu também, porque é de grande significado para nós, para a comunidade de administração, para os professores e alunos de administração. Parabéns, Chico. Valeu, cara. Nesse sentido, eu vou abrir agora, na próxima seleção do PPGA, pretendo abrir uma vaga para mestrado ligada para esse tema de inserção social da universidade pública. Isso aí Ótimo. Até porque é uma demanda lá do próprio programa, né? Assim, a CAPES está avaliando os programas e isso é um item de avaliação. Acho que vale a pena estudar um pouquinho mais isso aí. Bom, Jéssica, prazer vê-lo aqui no Zoom. Jéssica me orientando de doutorado. Fazer menção também aqui ao Marco, egresso lá do PPGA. Bom vê-lo, gente. Obrigada. Fique à vontade, Jéssica, com seus comentários. Tá me ouvindo? Sim. Ok. Então, queria parabenizar o professor Diego, ele sempre é uma inspiração. Eu já tive a oportunidade de ser aluna dele, já tive a oportunidade de compartilhar uma disciplina com ele e a oportunidade depois de assumir uma disciplina por um semestre, que era uma disciplina dele, né? E a gente sempre trocou muitas figurinhas e as aulas dele são realmente isso. Ele me ensinou muito no decorrer dessa minha caminhada para me tornar uma docente também, né? E uma das experiências que eu tive foi criada a partir de conversas com o Diego foi a gente, na aula de Estado, Governo e Sociedade, a gente criou jogos e histórias infantis para crianças de até 12 anos. E depois eu levei os alunos nas escolas e eles apresentaram essas histórias sobre o conteúdo da disciplina, que era relacionado à administração pública. Então, crianças tiveram acesso a alguns conceitos assim básicos, como corrupção, Estado, federalismo, para que eles pudessem um pouco entender. E os alunos adoraram, as crianças adoraram e foi super positivo. Então, vindo dessa experiência de uma metodologia mais ativa, eu também tive essa oportunidade. Além disso, uma questão que vem muito à minha cabeça durante a apresentação e que eu acho que é a dúvida de metade dos professores, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Diego, é sobre como manter essa metodologia agora, nesse cenário. Eu vi que você, por exemplo, o Iglu de Trocas, a gente manteve um Instagram, que é uma forma de continuar, mas a gente perde muito, né, sem poder sair com as aulas virtuais. Então, eu queria saber de você sobre isso, alguma dica, como é que você pretende slide. Como não passar slide numa aula virtual? Vai ficar você só falando. Então, a minha dúvida é em relação a isso. Tá.
Bom, Jéssica, obrigado pelos comentários. De fato, a gente conseguiu trabalhar junto nessa disciplina de Estado, Governo e Sociedade, né, Jéssica? E você até aprofundou, levou adiante, né? Foi além do que eu fazia inicialmente, essa parte de transformar. Teve esse exercício também, né? Os alunos eles tinham que escolher algum conceito, cidadania, o que é democracia, cidadania, solidariedade, enfim, a Jéssica relatou alguns. E a gente pediu para os alunos em duplas escreverem uma história infantil. Então, adaptar o conteúdo, porque a minha ideia inicial é o seguinte, vamos trabalhar um pouco a formação do ator político, né? A formação do cidadão, aquele cara. Que democracia não é só ir lá votar, né? E aí a gente até pensou, assim, faltou um pouco de fôlego no final, mas a gente pensou em selecionar algumas dessas histórias, a gente chegou, e tentar editar um livro para o público infantil, né, para falar sobre política, a boa, né, os aspectos, a boa política. E, enfim, tá na gaveta, né, Jéssica? Quem sabe a gente retoma essa perspectiva. Com relação a esse contexto de pandemia, de fato, eu acho que a gente perde um pouco de possibilidades, assim, limita um pouco, assim. Mas até no âmbito aqui do projeto Boas Práticas em Sala de Aula, a gente teve a participação da professora Zigrid, e ela também é uma professora que trabalha muito essa questão da criatividade, né? Inclusive, ela dá uma disciplina Criatividade e Inovação na administração. E ela é bem otimista com esse momento do ensino remoto, da educação à distância. Eu acho que a gente ainda está tateando e ainda a gente não se deu conta de onde a gente pode chegar, né? O que eu estou pensando? Lá no caso do marketing societal, por exemplo, o iglu de trocas está parado, porque as pessoas não estão mais efetivando trocas, né? A biblioteca está fechada, enfim. Então, isso... Mas eu estou com uma turma de 15 alunos nisso. Então, eu estou privilegiando outros aspectos. Agora, eu pretendo reforçar justamente essa questão do canal do YouTube, né? Então, a partir das leituras, uma outra coisa também, eu pretendo conduzir as disciplinas principalmente por meio de aulas assíncronas. Então, os encontros síncronos aqui, online, eles vão ser raros. Tá? Eu montei o meu plano de aula, eu dividi o conteúdo em blocos mais curtos, então os temas que são mais correlatos, então a disciplina lá tem 5 blocos de aula, né? Como se fossem unidades programáticas. Então, eles têm uma duração mais curta, e aí eu quero fazer um encontro síncrono entre um e outro bloco, né? Então, comentando o fechamento, fazendo um preâmbulo do bloco, olha, o que a gente espera, o que vai ser trabalhado, e depois, no final, fazer os comentários gerais, fazer uma avaliação do que eles construíram nesse primeiro bloco e já fazendo o gancho para o próximo, né? Então, entre um bloco e outro, eu vou ter um encontro síncrono um pouco mais longo. Aí, trabalhando muito com texto, atividades naquele mesmo sentido, cobrando um posicionamento deles. Então, eles têm uma atividade lá, vai ter fórum, então eles vão... Eu botei um artigo, por exemplo, a RAP está com um número especial sobre as ações do governo, da administração pública no combate à pandemia, um número especial da RAP. Muito interessante, vários artigos lá. Então, uma dessas atividades do bloco 1 é o aluno vai lá, ler esse texto, aí eu vou pedir para ele buscar alguma reportagem de jornal e revista, e ele vai entrar no fórum, postar um comentário dele, ligando, né, o conteúdo do artigo científico com essa reportagem, ele se posicionando. Ele vai ter que fazer resenha crítica dos textos, né? E aí o que eu estou programando como atividade, isso são tarefas ordinárias, assim, do dia a dia, né? E que eu deixei um prazo bem extenso, bem razoável para eles executarem, tá?
Então, no bloco 1, o aluno vai ter aí 3 semanas a 1 mês para fazer as atividades. Se ele quiser fazer tudo correndo na primeira semana, faz. Se ele quiser deixar para a véspera, faz. Mas ele vai fazendo. E aí eu vou gravar vídeos curtos, de 5 minutos, comentando mais em linhas gerais o conteúdo e, sobretudo, tentando motivar os alunos. Tá? E aí, isso sim, são recomendações da própria universidade e daqueles professores que já têm uma experiência maior com EAD. Né? Tenho conversado muito com o professor, o Rodrigo aí, professor Rodrigo, professor Francisco, são pessoas que estudam a educação à distância, né? Então eu peguei um pouco dessas dicas. E aí, como atividade avaliativa especial, que numa disciplina normal seria, em condições normais, seria um seminário, eu estou pedindo para eles apresentarem, eles não vão fazer apresentação oral, vão entregar só um trabalho escrito e tal, mas eu vou trabalhar, Jéssica, com a realidade local dos caras, dos alunos. Então, eu botei lá no início do Moodle, cada uma das disciplinas, um questionáriozinho, e ele vai responder em qual região administrativa ele mora. Se ele mora no Gama, né, Plano Piloto, Sobradinho, Planaltina. E aí eu vou procurar trabalhar o conteúdo por meio da situação local dele. Então, ele vai ajudar a descrever, explicar, interpretar. Então, por exemplo, eu posso pegar alguns modelos de análise de stakeholders. E aí isso vai ser feito em grupo. O grupo vai escolher um tema, se vai ser um problema, uma questão de segurança, de saúde, de lazer, de transporte, de cultura, economia, educação, né? E aí eles vão analisar aí aquele problema, um marco legal, que política pública existe para tratar daquele problema, quais são os stakeholders que estão interessados, que atuam, e aí a coisa vai nesse sentido. Está um pouco em construção ainda, né? Mas eu acho que, por exemplo, agora eu tenho um canal no YouTube, né? Então, eu já tinha um canal do YouTube do Projeto Mulher Empreendedora, agora eu tenho um canal do YouTube do Professor Diego, e aí eu pretendo entrevistar colegas, posso convidar você mesmo para falar da sua tese, e fazer uma entrevista, eu vou entrevistar, tem uma aula lá que a gente vai falar sobre grupos de interesse e stakeholders. Eu vou convidar a Jéssica, vou fazer uma entrevista com a Jéssica pelo Zoom, e vou deixar uma entrevista curta, 15, 20 minutos, ela fala em linhas gerais do que ela está estudando, quais são os problemas, desafios, como é que é fazer pesquisa e tal, e vou deixar lá no canal do YouTube, um vídeo de 15 minutos, né, de alguém que entende do tema e vai falar um pouco também sobre pesquisa. Né. Eu não sei, eu estou otimista. No início eu estava, sabe, bem... Preciso confessar, meio relutante e tal, mas eu acho que a gente ainda vai se dar conta das inúmeras possibilidades que a gente tem. Sabe? A Zigrid mesmo estava contando uma experiência, até peço licença, Zigrid, para relatar isso, que ela falou em público. Né? Quando ela dava aula na faculdade particular, um projeto desses de ensino à distância tinha essa pegada, né, dos alunos apresentarem uma cartilha, uma coisa assim. E o público, por ser uma coisa que está na internet, foi muito mais amplo do que eles estavam imaginando. Não era só ali os alunos da universidade, não. Começou a alcançar alunos da África. Então, países da língua portuguesa começaram a acessar aquele conteúdo. Né? Pessoal de Angola, Moçambique. Então, imagina só, eu tô animado. Tem mais? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, pessoal? Diego, João Carlos, é só para fazendo assim já uma abordagem mais ampla, já que você, né, abriu bastante o horizonte aí. Uma coisa que, e como as minhas disciplinas são de marketing e comportamento do consumidor, né, eu acho extremamente oportuno fazer com que, assim, e proporcionando aos alunos, principalmente nos anos iniciais aí da universidade, para a gente não perder essa onda muito positiva do empreendedorismo.
Brasília é uma cidade conhecida pelos concursos, né? Pelas oportunidades no governo federal. É o sonho de consumo de quase toda pessoa em Brasília, né? Independentemente da idade, né? Porque representa uma tranquilidade financeira, né, para muitos, né? Então, assim, nos tempos mais recentes, a gente viu aí muito aluno começando a vender o docinho, né? Sempre nas salas, né? Quase toda sala tinha um tentando empreender, e eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de fazer, quer dizer, de proporcionar aos alunos, né, um fôlego, um gás, para que eles progridam durante o curso, né, incrementando essa formação com relação ao empreendedorismo, que leva para uma série de perspectivas positivas para quando eles saírem da universidade. Eu tenho visto hoje, né, que muitos alunos, por exemplo, os meninos da consultoria júnior, né, do ADM, então você vê que os meninos estão super bem colocados, tem vários dos meus orientandos que já foram para o exterior, eles estão fazendo pós-graduação no exterior, porque se motivaram em quase tudo na área de negócios, né? Então, quer dizer, estão abrindo os seus horizontes, em vez de ficar presos aqui a Brasília, eu sempre estimulo a eles que viajem, que vão fazer intercâmbio e tudo. E porque vem aí uma juventude com uma perspectiva diferente, né? Então, todos esses trabalhos que você faz, que dá essa oportunidade para os alunos se motivarem a crescer e não simplesmente fazer a disciplina para obter os créditos e tchau e benção. Então, eu acho que a gente começa a dar contornos diferentes na formação desse aluno. Uhum. Exatamente. A gente tem que trazer eles para o nosso lado, né, João? Assim, é uma construção conjunta. Ninguém está ali porque... Quer dizer, eu imagino que quem está naquela sala de aula fazendo aquela disciplina está ali porque quer, porque escolheu. Né? E aí é aquela coisa, pô, você está aqui, já que você está aqui, escolheu estar aqui, vamos tentar fazer o melhor possível. Né? Claro que a gente tem nossas limitações, né? Enfim, às vezes não fica 100%, mas a gente está se esforçando. Né? Eu acho isso mesmo, a gente começa a observar de alguma forma, de uma maneira indireta, e até o professor Evaldo tinha levantado essa bola, né? O ADM precisa estudar, né, os seus egressos. A gente tem no nosso projeto político-pedagógico um perfil desejado dos egressos. E acho que vale a pena fazer uma pesquisa sobre isso também, sabe? Onde é que eles estão, como é que eles estão colocados, o que eles estão fazendo, o que eles têm a dizer do curso, se eles têm orgulho de terem feito administração na UNB, como ajudou de fato. Né? A gente precisa investigar isso aí. Eu fiquei muito orgulhoso, no dia desse apareceu na Folha de São Paulo uma reportagem com a presidente da cervejaria Corona, no México. Quando eu fui ver, foi me orientando de graduação. Né? A Clarissa. Tá Clarissa, mandou o currículo para ela? Aí, não, eu mandei uma mensagem. Pô, Clarissa, que bom, fiquei feliz de ver, né? Tará. Mas eu acho que a agenda dela tá muito cheia como presidente da Corona. Ela não viu meu e-mail. Olha, eu acho assim que você vê que oportunidade que a gente tem, né? Com certeza, ela se lembra de você, está muito ocupada, mas, né, já pensou fazer uma palestra aí à distância, né? E ela contando essa experiência dela? Poxa, isso aí dá um upgrade, né, na motivação, isso é muito legal. Eu penso, essa possibilidade, né? Então, assim, eu não uso muito o LinkedIn, que é outra rede social. Quase não entro lá. Mas eu recebi uma mensagem, uma notificação. Aí, quando eu fui ver, uma ex-aluna nossa, do lado da administração, entrou em contato comigo, que trabalhando numa consultoria e tal. Aí eu comecei a dar uma olhada lá nos meus contatos no LinkedIn. E muitos ex-alunos. Né? E o pessoal que está aí, está na Espanha, Costa Rica, México, enfim, Alemanha. E é um pessoal que a gente pode manter contato e utilizar as redes sociais, né, para produzir uma coisa bacana. Então, por exemplo, me ocorreu isso lá no Instagram.
do grupo de estudos em marketing societal, colocar um depoimento, 40 segundos da Clarissa, dizendo, olha, na minha opinião, o consumo consciente é isso, isso, isso. E eu acho que a empresa deve praticar responsabilidade social porque as vantagens são essas, essas. Pô, 40 segundos, um minuto do tempinho dela numa rede social, né? Que eu acho que tem bastante valor. A Bárbara levantou o braço, né, Bárbara N? Eu sei que você é professora, né, Bárbara? Sou sim. Gente, boa tarde, professor Diego. Eu atualmente estou como substituta na UNB, mas eu estou como voluntária desde 2018, em uma disciplina de diversidade nas organizações, que inclusive a aula começa daqui a pouquinho. Aí eu vou tentar ser bem breve aqui para falar com vocês. Eu tive a oportunidade, né, professor, de participar daquela palestra que você fez junto com os alunos, com a Jéssica, a respeito das metodologias, achei bem legal, né, sobre os jogos. Então, essa expectativa do para além da sala de aula gera um sentido muito positivo para o aluno, e é o que eu estou tentando pensar nessa minha disciplina de diversidade, né? Qual sentido social que eu posso aliar a esse momento da pandemia, né, diante de tantas vulnerabilidades que estão se acentuando, e como que eu posso fortalecer alguma rede sociopolítica de solidariedade com os alunos, para apoiar algum grupo, entendeu? Então, eu tenho refletido sobre isso, até para ter um engajamento no sentido desse aluno criar um sentido para si daquela disciplina ali, né? Eu estou fazendo essa disciplina, é online, é desafiante, mas no final tem um sentido social, nós vamos ajudar um coletivo específico, nós vamos fazer uma ação, né? De algum modo. Então, assim, eu tenho muita preocupação quanto a isso, de criar um sentido social, e essa disciplina minha, ela está muito ligada a isso, né? Acho que tem tudo a ver. E eu só queria compartilhar algo que me ocorreu essa semana e que me colocou muito para pensar. O professor João Carlos falando a respeito dos alunos da empresa Júnior. Eu sou apaixonada com os alunos da empresa Júnior da Universidade de Brasília. São bem engajados, muitos foram meus alunos, eles agora estão fazendo um processo seletivo a respeito da diversidade também, contemplando isso, e eles me procuraram como ajuda. Daí eu fui conversar com eles, né, e orientá-los em relação a esse processo seletivo. E assim, eu me assustei na hora que um aluno virou para mim e falou bem assim, professora, agora mesmo eu estou em cima do telhado da minha casa, para eu ficar mais à vontade, para eu poder conversar sobre esses assuntos. Nossa. Então, assim, uma realidade que a gente nunca na vida vai imaginar, que tem um aluno que pegou o computador e foi para um telhado, porque ali tem um pai passando, a mãe passando, e como que ele vai participar de uma aula, né, com essa liberdade para a gente conversar de temas tão sensíveis quanto as questões LGBT, de racismo, né, entre outras aí que a gente trabalha na disciplina. Então, assim, isso tem me afligido muito. Hoje, na primeira aula, eu quero justamente saber deles isso, como que está sendo esse acesso, qual é a liberdade que eles têm para participar das discussões, né? Como que vai ser isso? Porque às vezes a gente quer o momento online, mas aquele momento online ao vivo, como que a gente está fazendo aqui agora, mas a gente não sabe a liberdade que esse aluno tem para participar desse momento, né? Dependendo dos temas, entre outras questões, essa timidez dentro do lar ou de onde ele esteja, né? Tendo esse acesso. Então, assim, eu estou bem ansiosa, eu estou bem, assim, querendo ouvir mesmo deles, porque a gente aprende muito com o aluno, né? E esse para além da sala de aula é justamente para além junto, né? Um para além junto, não sou só eu que vou levá-los a esse momento fora da sala de aula, mas nós vamos construir alguma rede política junto com isso. E incrível os projetos que você apresentou aí, achei bem legal mesmo, com certeza teve muito apoio aí dos seus orientandos também, né? E das pessoas dos seus alunos. E eu acho que é isso, só queria parabenizar e compartilhar, né, essa preocupação de engajar socialmente os alunos nesse momento para um maior compromisso, e também essas preocupações da gente sempre pensar qual é a condição que esse aluno está dentro de casa ou em outro espaço, né, assistindo esse vídeo, e qual é a temática que a gente está abordando, né, como que ele está tendo liberdade ou não para participar ali com a gente, e ter uma parcimônia nessa cobrança de participação, justamente considerando esse ambiente, né, que esse aluno está e que talvez ele não tenha tanta liberdade. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada.
Eu queria te dar os parabéns pela iniciativa, tá? Eu sei que você tem acompanhado os nossos encontros, Bárbara. Realmente, e você trouxe um outro aspecto que a gente, às vezes, eu não tinha parado para pensar. Assim, a gente fica muito ligado na questão falando de aulas síncronas, na capacidade da internet, né? No acesso à internet, como é que a internet vai funcionar. Mas, poxa, tem todo um contexto ali, né? O aluno não tá, ele está em casa. Qual que é o, né? Quem está do lado dele? Ele vai precisar dividir aquele computador, o tema é sensível ou não, enfim, realmente é complicado. E parabéns pela iniciativa, tá? É um tema muito oportuno que você está trabalhando na disciplina, eu espero que dê certo. E aí eu gostaria, acho que todo mundo aqui gostaria depois de ter notícias a respeito da sua experiência. E dizer o seguinte, pode deixar. e eu vou até já fazer um convite formal aqui, tá? O nosso projeto Boas Práticas em Sala de Aula, ele está aberto, tá? Então, a gente tem mais 3 encontros programados, mas se você se sentir à vontade, quiser compartilhar com a gente a sua experiência, a partir ali da segunda quinzena de outubro, é só você agendar e a gente abre uma sessão aqui para você compartilhar os resultados, ok? Beleza, combinado, professor. Eu vou me programar direitinho e a gente conversa. Tá certo. Tá bom? Boa aula. Boa aula. Obrigada. Tchau, 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 pessoal. Bom, gente, a gente está chegando aqui a quase 2 horas de encontro. A Bárbara Vieira levantou a mão, é isso, Bárbara? Não? Ah, tá. Você estava só dando chama. Acho que a gente pode, então, encaminhar o encerramento desse encontro, né? Quero agradecer a participação de vocês, o professor João Carlos, Jéssica, Marco Aurélio, o Júnior também está sempre aí, Bárbara. Foi um prazer poder compartilhar essa experiência com vocês. Dizer, então, que o vídeo também vai estar disponibilizado no canal do YouTube. A gente vai informar direitinho o link desse canal lá pelas redes sociais, Facebook, Instagram e site do departamento. E lembrar que o nosso próximo encontro será no dia 16 de setembro, às 14h30, a professora Patrícia Guarnieri falando das redes sociais e aprendizagem. Beleza? E aí, antes de desligar aqui, virou uma tradição, né? Eu peço para todo mundo que está participando aí, vocês já estão com a câmera ligada, vou dar um print de tela para a gente registrar o momento aqui e ajuda também na divulgação do projeto, tá? Ô, Bárbara, você estava aparecendo mais, agora você foi para a sombra aí, chega um pouco mais para perto. Eita. Isso. Legal. Então, ó, eu vou contar até 3, aí todo mundo fala X, tá? 1, 2, 3 e... Legal, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, Diego. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço a todos.